Oi, Deuzerque. Meu nome é Fernanda Alana. Sou de Gravatá, Pernambuco, do bairro São José. Eu nunca imaginei que um dia iria mandar um relato desses, mas o que aconteceu comigo ainda me deixa arrepiada até hoje. Tudo começou numa quinta-feira comum. Eu passei o dia inteiro ocupada, arrumei a casa, lavei roupa, cozinhei, nada fora do normal. À noite, depois do banho, sentei na sala para assistir um programa de TV e tomar um chá antes de dormir. Estava tudo tranquilo, mas do nada veio aquele incômodo estranho, aquela sensação chata de que tem alguém te olhando. No começo tentei ignorar. Olhei pela janela, a rua estava deserta, só os cachorros latindo de vez em quando. Mas parecia que os olhos estavam dentro da minha casa, sabe? O silêncio ficou tão pesado que até o barulho da geladeira parecia alto demais. Resolvi ir até a cozinha beber água e foi aí que percebi algo que me deixou sem chão. Quando passei pelo corredor, vi de relance uma sombra atravessar bem rápido, como se tivesse corrido de um quarto para o outro. Travei na hora. Pensei, deve ser coisa da minha cabeça, estou cansada. Mas por dentro eu sabia que não era só isso. Continuei andando devagar e, quando cheguei na pia, senti um arrepio que percorreu toda a minha coluna. Logo em seguida, escutei um sussurro bem fraco, quase colado no meu ouvido. Fernanda. Meu corpo inteiro gelou. Larguei o copo na pia e voltei correndo para a sala sem coragem de olhar para trás. Tentei orar em silêncio, mas parecia que a cada palavra que eu dizia, alguma coisa ficava mais irritada. Comecei a ouvir barulhos no telhado. Primeiro eram passos lentos, depois acelerados, como se alguém estivesse correndo lá em cima. Eu sabia que não tinha ninguém. Foi aí que lembrei das histórias que escuto desde pequena, sobre as maledites. As vizinhas sempre contaram casos de mulheres tomadas pela inveja, capazes de destruir famílias inteiras com falsidade, armadilhas, até trabalhos espirituais. Madrastas cruéis, sogras que se metiam em tudo, conhecidas que se faziam de amigas, mas por trás alimentavam ódio. Eu nunca dei muita atenção, achava exagero. Mas naquela noite parecia que uma dessas forças estava em minha casa. Os barulhos aumentaram. De repente a lâmpada da sala piscou 3 vezes e quase apagou. Meu coração disparou. Parecia que ia sair pela boca. Foi então que escutei um estalo forte na porta da frente, como se alguém tivesse batido com muita força. Criei coragem e fui até lá bem devagar. Pela fresta consegui ver que não tinha nada. Mas o ar estava tão gelado que parecia madrugada de inverno. Corri para o quarto, fechei a porta e comecei a gravar um áudio no celular, tentando deixar registrado o que estava acontecendo caso algo pior acontecesse. A cada segundo a sensação de ser observada ficava mais intensa. Eu não via ninguém, mas sentia aquela presença pesada, como se estivesse rindo da minha fé, testando meu medo. Não sei quanto tempo fiquei assim. Só sei que em um momento o barulho cessou de repente. A casa voltou ao silêncio. Eu me encolhi na cama, rezando até pegar no sono, mais de tanto cansaço e nervoso do que de calma. Quando acordei, já era manhã. Tudo estava em ordem. Móveis no lugar, porta fechada, nada quebrado. Se eu contasse para qualquer pessoa de fora, iam dizer que foi imaginação, estresse ou pesadelo. Mas eu sei o que senti. Sei que não era só coisa da minha cabeça. Até hoje eu fico me perguntando se alguma maledite tentou me atingir naquela noite. Não sei se foi inveja, rancor ou alguma maldade jogada contra mim. Só sei que aquela sensação de estar sendo observada nunca mais foi embora por completo. Deuzerque, eu conto isso porque acredito que muita gente que te acompanha já passou por algo parecido. O ódio disfarçado de amor é a pior arma que existe. Mas eu confio que a justiça divina nunca falha.
Ainda assim, confesso, eu nunca mais consegui dormir de luz apagada. Oi, Deuzerque. Me chamo Mariana Silvana e pode falar o meu nome e o de todos os outros, pois já foram alterados. Esse relato é sobre mim e a minha família e acho que se encaixa nos relatos de maleditas. Moro aqui na Bahia, no bairro Castelinho. Eu sempre acompanho o seu canal e já me arrepiei com várias histórias que você contou, mas nunca imaginei que um dia eu ia passar por algo parecido e mandar o meu próprio relato. Tudo aconteceu numa sexta-feira à noite. Eu tinha chegado do trabalho, cansada, como sempre, e só queria um pouco de sossego. Fiz um café, comi qualquer coisa e sentei na varanda para sentir o vento. Estava tudo calmo. As ruas quase desertas, só dava para ouvir os grilos e uns cachorros latindo de vez em quando. Mas enquanto estava ali, comecei a sentir um peso estranho. Era como se alguém tivesse me observando. Não era só impressão boba, era aquela sensação de que tem olhos em cima da gente o tempo todo. Olhei várias vezes para a rua, para o quintal, até para os vizinhos, mas não vi nada. Mesmo assim, aquela angústia não passava. Entrei em casa, trancando a porta. Liguei a TV para distrair, mas parecia que a sensação tinha entrado comigo. A cada minuto eu sentia mais forte, como se tivesse alguém ali me acompanhando de perto. Até as sombras da parede começaram a me incomodar. Eu olhava fixo e jurava ver algum movimento, mas quando piscava os olhos, não tinha nada. Por volta das 10h30, escutei um barulho na cozinha. Foi como se uma colher tivesse caído no chão. Corri para ver, mas estava tudo no lugar. Fiquei parada, olhando em volta e, nesse silêncio pesado, ouvi um suspiro logo atrás de mim. Foi tão perto do meu ouvido que eu senti o ar gelado na minha pele. Virei na hora, mas não tinha ninguém. Meu coração disparou. Na mesma hora me lembrei das histórias que minha avó sempre contava sobre as maleditas. Ela dizia que muitas vezes não eram inimigos distantes que destruíam nossa paz, mas pessoas próximas. Mães, avós, sogras, mulheres que por inveja, raiva ou maldade eram capazes de usar mentira, violência e até trabalhos espirituais para destruir famílias inteiras. Eu cresci ouvindo isso, mas sempre achei exagero de gente antiga. Só que naquela noite eu comecei a pensar diferente. A energia da casa piscou. Primeiro devagar, depois mais rápido, até a luz apagar de vez. Peguei o celular e acendi a lanterna. Foi então que vi uma coisa que me deixou sem ar. Uma sombra parada na porta do meu quarto. Era o contorno de uma mulher, mas sem rosto. Era escura, como se fosse feita de fumaça. Eu travei. Não conseguia correr, não conseguia gritar. A figura não se mexia, só ficava ali parada. E quanto mais eu olhava, mais o ar da casa ficava pesado. Senti meu peito apertar, como se a coisa quisesse me sufocar. Comecei a rezar baixinho, com a voz embargada. A sombra se mexeu devagar, como se tivesse se incomodado. Aos poucos, ela foi se desfazendo, sumindo como fumaça que se espalha no vento até desaparecer. Nisso a luz voltou, como se nada tivesse acontecido. Eu tremia tanto que não consegui dormir. Passei a madrugada acordada, com o celular na mão, esperando qualquer coisa acontecer. Só quando o sol nasceu que eu me senti um pouco segura. De manhã olhei a casa inteira. Estava tudo normal. Nenhum objeto fora do lugar, nenhuma porta aberta, nada que provasse o que tinha acontecido. Mas dentro de mim, eu sabia que não tinha sido imaginação. Aquilo foi real. Desde então, eu nunca mais fui a mesma. Até hoje eu não sei se fui alguma dessas maleditas tentando me atingir, talvez movida por inveja ou raiva escondida em alguém próximo de mim. O que me consola é acreditar que a fé me protegeu naquela noite. Mas confesso, Deuzerque, desde aquele dia eu nunca mais consegui dormir no escuro. Sempre deixo uma vela ou uma luz acesa porque, mesmo em silêncio,
eu ainda sinto que talvez aquela presença esteja à espreita. E a dúvida que nunca sai da minha cabeça é: será que ela realmente foi embora? Ou só está esperando o momento certo para voltar? Olá, Deusec. Meu nome é Alana Sebastiana Barbosa. Tenho 27 anos e moro aqui em Goiânia, no bairro Conjunto Cachoeira Dourada. Quero compartilhar com você e com quem acompanha o canal uma experiência que mudou minha vida para sempre. Esse relato ocorreu entre 2023 e 2024. Era uma noite comum de sexta-feira. Eu tinha chegado do trabalho exausta, como sempre, e só queria tomar um banho e descansar. Fiz um café, sentei no sofá e fiquei olhando as mensagens no celular. Quase todas eram da minha melhor amiga. Vou chamar ela de Carla. Ela sempre pedia alguma coisa. Dinheiro emprestado, carona, ou simplesmente queria vir aqui em casa para desabafar dos problemas dela. Eu sempre ajudava, porque pensava, amigo é para isso, né? Mas, com o tempo, percebi que nunca era recíproco. Quando eu precisava, ela nunca estava disponível. E o pior é que, toda vez que eu passava algumas horas com ela, era como se toda a minha energia fosse sugada. Eu voltava para casa cansada, com dor de cabeça e um peso enorme no peito. No início achei que era coincidência, mas depois ficou impossível ignorar. Eu dormia e acordava cansada, mesmo sem ter feito nada. Minha saúde foi se deteriorando rápido. Exames não apontavam nada, mas eu sentia como se estivesse sendo drenada por dentro. E junto disso veio uma tristeza profunda, uma depressão sem motivo aparente. Naquela noite, depois de responder as mensagens dela, adormeci com o celular na mão. Foi nesse momento que tive o primeiro sonho estranho. Eu estava num lugar escuro, um chão frio de pedra, cercada por símbolos luminosos que pareciam runas antigas. Esses símbolos pulsavam como se respirassem. No centro desse círculo estava a Carla, mas ela não parecia humana. O rosto estava distorcido, os olhos completamente negros, e ela sorria para mim de um jeito macabro. De repente, ela estendeu a mão e disse: "Você é minha, Alana. A sua energia é minha." Acordei assustado, com o coração disparado. E o mais perturbador foi ouvir dentro do meu quarto escuro a mesma frase, só que em sussurro: "A energia é minha." Não consegui dormir mais naquela noite. Os dias seguintes só pioraram. Copos estouravam sozinhos na cozinha, eu via sombras passando pelo canto do meu olho e à noite escutava passos pelo corredor quando sabia que estava sozinha. Até o espelho do banheiro começou a embaçar sem ninguém ter tomado banho, como se alguém tivesse acabado de respirar ali. Foi aí que comecei a desconfiar que aquilo não era apenas psicológico. Procurei ajuda espiritual. A pessoa que me atendeu foi direta. Disse que eu estava sendo vítima de um maledite, uma energia negativa que nasce da inveja, da obsessão e do ódio de alguém próximo. E, pelo que descrevi, essa energia estava vindo da minha própria amiga. Fiquei em choque, mas, no fundo, não foi surpresa. Tudo fazia sentido. Tomei coragem e cortei completamente o contato. Bloqueei em todas as redes, parei de atender e decidi que não queria mais saber dela. Nos primeiros dias parecia que um peso enorme saiu das minhas costas. Dormi melhor, acordei com mais ânimo e a dor no peito começou a desaparecer. Mas o estranho é que, quanto mais eu melhorava, mais eu ouvia falar que a vida dela estava desmoronando. Perdeu o emprego, entrou em dívidas, os relacionamentos dela viraram um caos e eu soube que a saúde também começou a falhar. Era como se tudo aquilo que ela jogava contra mim tivesse voltado para ela mesma. Mesmo assim, algumas coisas continuam acontecendo. Uma semana depois de cortar o contato, tive outro sonho. Eu estava de novo naquele lugar escuro,
Mas agora as runas estavam se apagando uma a uma, como se o vínculo tivesse sido quebrado. Só que, ao fundo, no meio da escuridão, eu vi a sombra dela parada, apenas me observando. Não se moveu, não falou nada, apenas olhava. Acordei em pânico, mas curiosamente em paz. Desde então me sinto muito melhor. Recuperei minha energia e minha saúde voltou ao normal. Só que, às vezes, à noite, quando estou prestes a dormir, tenho a nítida impressão de ver alguém parada no canto do quarto, me encarando. Nunca tem ninguém quando eu acendo a luz, mas aquele peso, aquele olhar, continua ali. E aí que fica a minha dúvida. Será que o Maledite realmente se foi? Ou será que ela só está esperando a hora certa para voltar? Olá, Deuzerk. Após ouvir vários de seus relatos e acompanhar várias coletâneas no YouTube, no TikTok, eu resolvi criar coragem para contar esse relato. Tenho 32 anos e moro em Macapá, no bairro Boné Azul. O que eu vou contar aconteceu comigo há alguns anos. Naquela época, eu estava tentando me reerguer depois de um relacionamento muito abusivo. Eu namorei uma mulher chamada Ana Clara e, no começo, parecia um sonho. Carinhosa, atenciosa, dizia que eu era o grande amor da vida dela. Mas, com o tempo, fui percebendo que tudo não passava de fachada. Ana Clara era manipuladora. Descobri tarde demais que ela usava meu nome para fazer empréstimos, desviava dinheiro da minha conta e inventava histórias mirabolantes para justificar o sumiço do dinheiro. Quando percebi, já estava atolada em dívidas que eu nunca fiz. Pior, ela tinha um jeito de me convencer que a culpa era minha, que eu devia entender e segurar as pontas. As coisas ficaram insustentáveis quando agiotas começaram a aparecer na porta da minha casa. Homens batendo forte, cobrando valores absurdos, ameaçando caso eu não pagasse. Foi um dos piores períodos da minha vida. Para completar, Ana Clara fazia trabalhos espirituais para me manter controlada. Eu sentia isso. Toda vez que tentava me afastar, algo ruim acontecia comigo. Acidentes pequenos, mas que quase sempre me deixavam debilitada. Já caí de moto sem motivo, já escorreguei em calçadas que nem estavam molhadas. E junto disso, meu corpo vivia cansado, minha mente confusa, e eu mergulhei numa tristeza profunda. Naquela noite, que eu nunca esqueci, eu estava sozinho em casa. Tinha feito um café forte porque não queria dormir. O corpo parecia carregar toneladas. Sentei na sala, mas logo veio aquela sensação de que tinha alguém me observando. Olhei para a janela, nada. Olhei para o corredor e por um instante achei ver uma sombra atravessando devagar. Meu coração disparou. Fui para o quarto, mas o ambiente estava estranho. As paredes pareciam mais escuras do que o normal e o ar pesado demais. Sentei na cama tentando me acalmar até que a luz piscou 3 vezes e se apagou de vez. Nesse exato momento, senti um frio intenso invadir o quarto. Meu corpo inteiro arrepiou e antes que eu reagisse, algo invisível se jogou sobre mim. Era como se uma pessoa enorme tivesse sentado no meu peito. Eu não conseguia me mexer, nem respirar direito. Fiquei ali, paralisada, com os olhos abertos, vendo apenas a escuridão. Foi então que ouvi claramente uma voz feminina, bem perto do meu ouvido. Você nunca vai se livrar de mim. O tom era o mesmo de Ana Clara, mas distorcido, como se viesse de um lugar fundo, cavernoso. O desespero foi tanto que lágrimas escorreram sem que eu pudesse evitar. A única coisa que consegui fazer foi rezar em pensamento, depois em voz baixa. Pedi ajuda, pedi proteção, implorei que aquela presença fosse embora. Aos poucos, o peso foi saindo e o ar ficou menos denso. Levantei cambaleando, corri até a cozinha,
Acendi todas as luzes da casa e fiquei sentada na cadeira até amanhecer, sem conseguir pregar os olhos. No dia seguinte, fui direto ao terreiro que frequento. Lá os guias disseram que o que estava me atacando era uma maledite. Uma energia criada pela inveja, pela mentira e pela obsessão de alguém que não aceitava perder o controle sobre mim. Fizeram um trabalho de limpeza e eu senti imediatamente um alívio, como se uma tonelada tivesse sido tirada das minhas costas. Depois disso, cortei de vez todo o contato com Ana Clara. Nunca mais atendi ligações, nunca mais respondi mensagens. E foi incrível como minha vida começou a melhorar. Consegui organizar minhas finanças, a saúde voltou e a tristeza que me consumia simplesmente desapareceu. Mas a justiça espiritual não falhou. Pouco tempo depois, soube que Ana Clara entrou em decadência. Perdeu amizades, respeito e a vida dela foi ladeira abaixo. Quem conheceu, sabe. Só que, mesmo assim, a sensação de perseguição nunca me abandonou por completo. Vira e mexe, quando a casa fica silenciosa demais, eu sinto aquele mesmo olhar pesado vindo do corredor. Já acordei de madrugada com a impressão de ver uma sombra parada na porta do quarto, apenas me observando, imóvel, como se esperasse um descuido meu. Hoje, vivo em paz. Confio na justiça espiritual, mas não posso negar. Ainda me pergunto se aquela maledite foi embora para sempre, ou se continua à espreita, só esperando uma brecha para voltar. Boa noite, Deusek. Meu nome é Tânia e vou compartilhar um peso que carrego há décadas. Algo que nunca tive coragem de confessar em voz alta, até agora. Quando eu era adolescente, passei por uma fase sombria. Cresci numa família humilde, mas muito unida. Eu era filha única até meus 14 anos, quando minha mãe engravidou de novo. Ao invés de sentir felicidade, eu senti ódio. Era como se meu mundo fosse acabar. Eu tinha medo de perder a atenção dos meus pais, medo de me tornar a filha esquecida. Essa mistura de egoísmo e inveja me cegou de uma forma que até hoje me envergonha. Nessa época, eu conheci umas meninas mais velhas que mexiam com coisas espirituais. Eu, sem noção do peso do que estava fazendo, procurei uma delas e pedi algo horrível. Um trabalho espiritual para que meu irmão não nascesse. Eu queria que ele morresse antes de vir ao mundo. Nunca imaginei que fosse dar certo, mas deu. Pouco tempo depois, minha mãe teve complicações gravíssimas na gestação. O bebê morreu ainda no ventre. Pior, minha mãe sobreviveu, mas entrou em estado vegetativo. Desde aquele dia, ela nunca mais abriu os olhos, nunca mais falou comigo, nunca mais segurou minha mão. Foi como se, junto com um bebê, eu tivesse matado a alma da minha própria mãe. Desde então, minha vida virou uma sequência de perdas. Tudo que eu conquistava, eu perdia. Amigos se afastaram, relacionamentos desmoronaram, empregos acabavam sem explicação. Mas o pior não eram as coisas materiais. O pior eram as visões. De madrugada, eu acordava com um choro de bebê ecoando dentro de casa. No começo pensei que era imaginação, mas esse som se repetiu tantas vezes que eu passei a ter medo de dormir. Já senti um berço invisível balançando sozinho no canto do meu quarto. Já vi marcas de mãozinhas pequenas no espelho do banheiro, como se alguém tivesse pressionado os dedinhos no vapor. E teve uma noite em especial que mudou tudo. Eu estava sozinho em casa, lendo no sofá, quando senti uma presença atrás de mim. O ar ficou pesado, gelado, como se alguém tivesse apagado a vida do ambiente. Eu ouvi passos leves, como de criança descalça, atravessando a sala. O som parou atrás de mim. Eu não consegui me mexer. Então, no meu ouvido, uma voz suave, mas cheia de dor, sussurrou: "Por que, irmã?" Naquele instante, eu chorei como nunca havia chorado.
Pedi perdão em voz alta, implorei para que aquela alma me deixasse em paz, rezei, supliquei e prometi que jamais negaria o que fiz. Depois daquela noite, as manifestações ficaram menos agressivas. Não sumiram, mas mudaram de forma. Hoje ainda ouço choro de vez em quando, ainda vejo sombras pequenas correndo pelos corredores, mas não sinto mais raiva naquela presença. Parece um lembrete, um castigo silencioso, mas também um aviso para nunca esquecer do que eu causei. O terreiro que comecei a frequentar me ajudou muito a não enlouquecer. Os guias me acolheram, me ensinaram sobre arrependimento, sobre como carregar um fardo sem tentar se esconder dele. Eles dizem que não há como apagar o que aconteceu, mas que eu posso buscar equilíbrio e tentar não carregar essa maldição para outras vidas. Eu vivo em arrependimento, mas também em aprendizado. Conto isso aqui no teu canal, Deuzerk, porque sei que muita gente brinca com coisas que não entende. Eu fiz isso e destruí a vida da minha família inteira. Hoje, quando fecho os olhos, ainda sinto um par de mãozinhas frias tocando meu rosto. Não sei se é ódio ou perdão, mas sei que meu irmão me acompanha. Talvez até o dia em que eu deixar essa vida. Durmo em paz às vezes, mas sempre com a dúvida. Será que quando eu partir, ele vai me esperar? Hoje decidi vir desabafar algo muito ruim na minha vida e que isso sirva de alerta, pois todo o mal que se faz se paga. Meu nome é Júlia Helena Pires. Moro aqui em Porto Velho, no bairro Nova Porto Velho. Não sei nem por onde começar essa história, mas vou tentar ser o mais sincera possível, porque até hoje sinto calafrios quando penso em tudo o que aconteceu comigo. Tudo começou muitos anos atrás, quando eu era mais jovem. Eu trabalhava como recepcionista em uma clínica e lá conheci um homem muito rico, de família conhecida. Ele me encantou logo de cara. Atencioso, bonito, charmoso. Parecia alguém capaz de mudar completamente minha vida. Nós acabamos tendo um caso escondido. O problema é que ele era casado e a esposa dele estava muito doente, com um câncer em estado avançado. E eu, por mais errado que seja, comecei a desejar que ela partisse logo, porque acreditava que assim ele ficaria comigo de vez. Uma colega minha, dessas que mexem com coisas espirituais, me falou de um trabalho que poderia acelerar o destino. Eu estava cega de paixão e aceitei. Participei do ritual, deixei que fosse feito e não demorou muito. A esposa dele faleceu. Na minha cabeça, aquilo era a abertura de um novo caminho para mim. Só que o que aconteceu depois foi completamente diferente. O homem que dizia me amar, que dizia que estaria ao meu lado, simplesmente se afastou. Não só não ficou comigo, como pouco tempo depois apareceu casado com outra mulher. Eu me senti usada, jogada fora e com uma culpa que começou a me perseguir noite e dia. Os anos passaram, mas o peso dessa escolha nunca saiu de mim. E então veio a ironia cruel do destino. Eu mesma fui diagnosticada com o mesmo tipo de câncer que a esposa dele teve. Naquele momento a ficha caiu. Eu percebi que aquilo não era coincidência. Era como se tudo tivesse voltado contra mim. À noite, principalmente quando estou sozinha, sinto presenças estranhas em casa. É como se alguém me observasse do canto dos cômodos, nas sombras. Às vezes escuto passos no corredor, outras vezes um sussurro bem perto do meu ouvido. Uma vez, acordei de madrugada e vi uma figura parada na porta do meu quarto. Magra, pálida, careca. Parecia a mulher que eu tinha desejado a morte. Ela não dizia nada, só me olhava com uma expressão de dor e ao mesmo tempo de cobrança. Eu rezo, eu choro, peço perdão, mas essas visões não vão embora. E agora,
Com a minha saúde cada vez mais frágil, eu não sei se o que me espera é apenas a doença ou se há algo muito pior me rondando. Na última semana, algo aconteceu que me deixou sem chão. Eu estava sozinha na sala, a televisão desligada, quando ouvi uma voz feminina atrás de mim, muito clara, dizendo: "Agora você entende." Eu paralisei, não consegui olhar para trás, mas senti uma mão gelada tocar meu ombro. Gritei, acendi todas as luzes, mas não tinha ninguém. Eu estou viva, ainda em tratamento, mas cada dia sinto que minha alma está sendo cobrada. Não sei se tudo isso é fruto da minha consciência pesada ou se realmente fui amaldiçoada pelos maledites que invoquei no passado. O que eu sei é que nunca mais brinco com esse tipo de coisa, porque uma hora a conta chega, e quando chega, pode ser tarde demais. Oi, Deuzerk e seguidores, tudo bem? Já adianto que eu amo seu canal e é minha terapia diária. Escuto no trabalho, limpando a casa, almoçando. Sou completamente apaixonada. Muito obrigada pela dedicação. Eu não vou enrolar muito. Me chamo Eloá, moro em Passos, no centro, e vou contar algo que nunca compartilhei com ninguém. Algo que me assombra desde que me entendo por gente e que ainda deixa dúvidas sobre quem realmente sou e sobre o que minha família esconde. Quando eu era criança, minha casa parecia normal para quem olhava de fora. Mas por dentro, havia algo errado. Minha avó, que criou minha mãe, nunca foi carinhosa. Ela maltratava minha mãe física e psicologicamente. O pior é que permitia que um de seus filhos abusasse dela. Eu cresci ouvindo gritos abafados, sussurros no corredor, portas batendo sozinhas e muitas vezes sentindo arrepios sem motivo. Minha mãe só conseguiu escapar daquela casa depois de engravidar de mim. Ela decidiu que eu não passaria pelo mesmo sofrimento e começou uma vida nova longe do passado sombrio. Mas eu percebia que havia algo errado, algo que não podia ser explicado. Sempre que minha avó aparecia, mesmo em fotos antigas ou nas lembranças da minha mãe, sentia um peso no ar, como se eu estivesse sendo observada por algo que não se via. Crescendo, a sensação só aumentava. À noite, quando eu estava sozinha em casa, sentia olhos me seguindo. O ar parecia mais pesado, como se cada respiração fosse vigiada. Portas rangiam, luzes piscavam e sombras pareciam se mover de canto a canto. Era sempre como se alguém estivesse ali, silencioso, me observando. Uma noite, isso ficou insuportável. Estava lendo na sala, com a luz fraca do abajur, quando senti um cheiro estranho, metálico e úmido, preenchendo o ambiente. Um frio cortante percorreu minhas costas e meus pelos se arrepiaram. Olhei para os cantos escuros e percebi que algo se movia rápido, como se estivesse se aproximando de mim sem fazer nada. Meu coração disparou e por alguns segundos pensei em gritar, mas não consegui. Então ouvi um sussurro, baixo, feminino, mas cheio de raiva e dor. "Você sabe a verdade." Meu corpo congelou. As mãos ficaram geladas e senti algo pressionando meus ombros. Parecia que estavam me segurando, me prendendo no lugar. Era minha avó ou alguém ainda mais antigo, ligado a segredos que minha mãe nunca contou. Nos dias seguintes, a sensação de perseguição aumentou. Objetos se moviam sozinhos. Minha xícara de chá apareceu no chão. Uma cadeira mudou de lugar. Livros caíram das prateleiras sem motivo. Algumas noites, ouvia vozes sussurrando palavras incompreensíveis, mas sempre carregadas de uma energia pesada que fazia meu peito doer. Numa dessas noites, decidi investigar. Peguei uma lanterna e caminhei pelo corredor. O chão rangeu, o ar ficou mais frio e eu senti algo me seguindo, sempre atrás de mim. Quando virei no corredor, vi uma sombra parada na parede do fundo, alta, imóvel, como se estivesse me esperando. Os olhos não eram humanos, negros, profundos, me penetrando. Senti um nó na garganta, mas murmurei uma oração, pedindo proteção e perdão. A sombra desapareceu, mas deixou uma sensação de vazio, como se algo tivesse arrancado parte da minha energia. Durante semanas fiquei atento a qualquer sinal. Portas que batiam sozinhas, passos no corredor, sombras fugidias.
Tudo parecia me lembrar que havia segredos que minha família nunca quis revelar. Foi aí que eu comecei a questionar. Minha avó realmente era minha avó biológica? Ou seria a ex-esposa do meu avô? A verdadeira mãe da minha mãe? Alguém que minha avó assumiu para manter aparências? As dúvidas me atormentam até hoje. E sinto que os maledites estão ligados a essas mentiras e abusos, observando e lembrando que nem tudo pode ser esquecido. Hoje, após buscar ajuda espiritual, rituais de proteção e rezas diárias, as manifestações diminuíram. Posso dormir, cuidar da minha vida e me sentir segura dentro do possível. Mas quando a casa fica silenciosa, sinto novamente a presença no canto do quarto, a respiração gelada no meu pescoço e o olhar pesado de quem sabe tudo sobre o passado da minha família. E é isso que me assusta. Mesmo em segurança, a dúvida permanece. Será que algum dia saberei a verdade sobre quem me trouxe ao mundo? Ou os maledites vão continuar me lembrando de segredos que talvez nunca devam ser revelados? Eu me chamo Heloíse e não tem problema algum em citar o meu nome, pois o nome das outras pessoas envolvidas nessa história já estão trocados. Moro aqui em Guarapari, no bairro Olaria, e quero compartilhar algo que aconteceu com a minha família e que até hoje me deixa mal. Minha mãe sempre foi muito dedicada à família, mas durante anos ela sofreu muito por causa da minha sogra, a Débora. Ela parecia determinada a atrapalhar cada passo da nossa vida, e só mais tarde descobrimos que ela tinha feito trabalhos espirituais para separar minha mãe do meu pai e prejudicar nossa família. Isso durou quase 10 anos. Durante esse tempo, minha mãe passou por momentos muito difíceis. Ela ficou depressiva, perdeu oportunidades de trabalho e problemas financeiros e familiares surgiam do nada. Eu não entendia bem o que estava acontecendo, mas sentia que algo pesado pairava sobre nossa casa. O clima era sempre tenso e eu tinha a impressão de que estávamos sendo observadas. Quando eu ficava sozinha à noite, a sensação de ser observada ficava mais intensa. Não era só medo normal de criança ou adolescente, era uma presença que parecia real. Às vezes, sentia arrepios, portas rangendo sozinhas, objetos fora do lugar e até pequenos sussurros que pareciam vir de canto nenhum. Eu me lembrava de pequenas coisas que aconteciam enquanto minha mãe estava fora e parecia que ninguém mais notava, só eu. Uma noite eu estava no meu quarto lendo, tentando me concentrar para não pensar nessas coisas. Mas o ar ficou pesado de repente e um frio estranho percorreu meu corpo. Tive a sensação clara de que alguém me observava. Olhei para todos os cantos do quarto e não havia ninguém, mas não consegui me mover por alguns segundos. Respirei fundo e tentei me acalmar, lembrando das histórias que minha mãe me contava sobre proteção espiritual. Aos poucos, o ar voltou ao normal e consegui continuar minha leitura, mas a sensação de ser observada não desapareceu completamente. Com o tempo, minha mãe descobriu o que estava acontecendo e começou a desfazer o feitiço. Ela buscou ajuda espiritual, fez orações e rituais e aos poucos nossa vida começou a melhorar. As dificuldades diminuíram, ela recuperou sua força e alegria e nosso lar voltou a ser mais tranquilo. Débora, por sua vez, começou a enfrentar problemas inesperados e acabou sofrendo as consequências do que tinha feito. Mesmo hoje, vivendo em paz, ainda sinto pequenas lembranças desse período. Às vezes, quando estou sozinha em casa, principalmente à noite, sinto aquele frio súbito, uma sensação de que alguém está me observando. Não é constante, mas é real. Algumas vezes, objetos parecem se mexer levemente ou sinto que uma sombra passou rapidamente pelo corredor. Coisas pequenas, mas suficientes para lembrar que nem toda energia negativa desaparece completamente. Também percebo que certas memórias da minha mãe e os relatos que ela me contava voltam em sonhos estranhos. Eu sinto como se estivesse sendo alertada sobre o passado, que essas energias negativas ainda têm um jeito de aparecer para nos lembrar do que aconteceu. E o mais estranho, Deuzerk, é que mesmo depois de tudo, às vezes sinto medo de confiar totalmente que estemos livres.
A sensação de ser observada pode ser apenas medo ou lembrança do que vivemos, mas é muito real para ser ignorada. É como se os maleditos continuassem lá, silenciosos, nos lembrando que por muitos anos a nossa família viveu sob uma sombra invisível. Mesmo em segurança, ainda me pergunto, será que essas energias desapareceram de verdade ou só aprenderam a esperar e observar de longe? Oi, Deuzerk. Meu nome é Agatha Eduarda e eu conheci o seu canal através do Dailies e da Felícia. Tô maratonando tudo. E por conta disso eu vou contar a história da minha família. Moro em São Luís, bairro João Paulo. E quero falar algo que marcou profundamente. Até hoje, pensar nisso me dá arrepios, mas eu preciso contar. Minha infância parecia normal. Eu vivia com meus pais e minha irmã mais velha, Marina, que sempre foi muito dedicada e carinhosa. Mas tudo começou a mudar quando meu pai se casou com Leandra, minha madrasta. No começo achei que ela só estava tentando se adaptar à família, mas com o tempo percebi que algo estava errado. Ela demonstrava uma inveja enorme da minha irmã e parecia gostar de criar confusão sempre que podia. Não sabíamos na época, mas ela começou a fazer trabalhos espirituais para prejudicar minha irmã. Pequenos acidentes começaram a acontecer, coisas simples, mas que chamavam atenção. Livros caíam das prateleiras, portas batiam sozinhas, objetos sumiam e apareciam em lugares estranhos. Minha mãe tentava explicar como coincidência, mas eu sentia algo diferente. Um peso no ar, uma sensação de que não estávamos sozinhas. Minha irmã começou a sofrer física e mentalmente. Ela ficou doente, nervosa, ansiosa e com medo sem motivo aparente. Eu tentava consolá-la, mas nada parecia melhorar. O que era só uma sensação de mal-estar foi crescendo. E anos depois, ela faleceu jovem, vítima de uma trombose cerebral. Foi devastador para todos nós. Na hora ninguém conseguiu entender direito, mas depois percebemos que tudo tinha relação com os trabalhos que Leandra fez. Mesmo depois da morte de Marina, eu comecei a sentir que minha madrasta continuava tentando interferir na minha vida. À noite, quando estou sozinha, sinto uma presença estranha. O ar fica pesado, gelado, e sinto arrepios que vêm de repente. Tenho a impressão de que alguém me observa, mesmo quando sei que estou sozinha. Às vezes objetos mudam de lugar, pequenos barulhos acontecem nos cantos do quarto, e eu sinto que alguém ou algo está se movendo silenciosamente. Algumas noites são piores que outras. Eu acordo no meio da madrugada com a sensação de que alguém está em pé ao lado da minha cama. Uma vez juro que ouvi um sussurro, palavras que eu não consegui entender direito, mas que me deram medo na hora. Me sinto sufocada, mas tento me acalmar com oração ou repetindo mentalmente pensamentos positivos. Até agora, consegui me proteger, mas o sentimento de que não estamos completamente livres nunca desaparece. No dia a dia, tento levar minha vida normalmente. Estudo, trabalho, saio, converso com amigos, mas à noite ainda é diferente. Quando a casa fica silenciosa, sinto aquele olhar distante, aquele peso que lembra que os maledites continuam existindo. Silenciosos, observando, talvez esperando o momento certo para tentar algo. E o mais assustador, Deuzerk, é que mesmo com tudo que aconteceu, e mesmo vivendo em segurança, às vezes me pego pensando, será que algum dia vamos ficar completamente livres? Ou essas energias só aprendem a esperar, escondidas, à espreita, prontas para agir de novo? Mesmo sabendo que estamos bem, e que nossa família conseguiu seguir em frente, aquela sensação permanece. É uma lembrança constante de que algumas maldades não desaparecem totalmente e que os maledites deixam marcas invisíveis que podem voltar a nos assombrar a qualquer momento. Olá, Deuzerk. Prefiro manter os nomes em sigilo, para não expor ninguém diretamente, mesmo que algumas pessoas merecessem ser bem expostas. Sou a Clara. Moro aqui em Salvador desde sempre. Moro aqui no bairro Peruvás. Isso aqui é real e aconteceu por anos, mesmo que a vida pareça normal hoje. No começo, minha sogra parecia ser uma pessoa amável. Sempre sorria, se mostrava carinhosa e prestativa. Eu confiei nela,
Mas com o tempo, pequenas coisas começaram a me incomodar. Olhares estranhos, comentários sutis sobre minha relação com meu namorado, um jeito de me comparar com outras pessoas. Aos poucos percebi que ela sentia uma inveja muito grande e que não queria que eu ficasse perto do meu namorado. Algumas semanas depois, começaram a acontecer acidentes estranhos. Eu tropeçava sem motivo, derrubava objetos que estavam bem colocados, pequenas lesões inexplicáveis. No trabalho, surgiam problemas repentinos que nunca tinham acontecido antes. Era como se alguém estivesse interferindo para atrapalhar minha vida. Eu não sabia direito o que pensar, só sentia medo. À noite, a sensação ficava mais intensa. Quando estava sozinha no quarto, parecia que alguém me observava. Às vezes, ouvia passos leves no corredor, mas quando olhava, não havia ninguém. Outras vezes ouvia sussurros tão baixos que não conseguia entender as palavras, mas sentia que tinham algo de ruim ali. Uma vez, senti um toque gelado no ombro e quando virei, não havia nada. Eu fiquei paralisada por alguns minutos, só tentando me acalmar e lembrar que ninguém estava ali fisicamente. O medo se tornou algo constante. Havia noites em que não conseguia dormir direito, sempre sentindo aquele peso no quarto. Mas ao mesmo tempo, tentei não deixar que o medo dominasse minha vida. Comecei a buscar proteção espiritual, aprendendo pequenas orações, fazendo rituais de proteção e mantendo pensamentos positivos. Aos poucos consegui sentir que estava mais segura, mesmo que a presença nunca tenha desaparecido totalmente. Minha sogra continuava por perto, sempre com aquele olhar frio que me deixava desconfortável, mas eu aprendi a lidar com isso. O relacionamento com meu namorado continuou e conseguimos construir nossa vida juntos apesar de tudo. Ainda assim, de vez em quando, principalmente à noite, sinto aquele frio repentino, aquele arrepio na espinha e a sensação de que estou sendo observada. É como se os malditos nunca tivessem desaparecido completamente. Hoje vivo em segurança, mas aquela dúvida continua. Será que essas energias estão realmente afastadas ou só escondidas, esperando o momento certo para tentar novamente? E o mais estranho é que, mesmo estando tranquila na maioria dos dias, a sensação de observação aparece nos momentos mais inesperados, quando estou sozinha na cozinha, quando apago a luz para dormir ou até mesmo quando saio de casa. É algo sutil, mas real. Um lembrete de que nem toda energia negativa desaparece por completo e que sempre precisamos nos proteger, mesmo quando tudo parece normal. Mesmo sabendo que minha vida está seguindo, essa experiência me deixou uma marca. Sempre fico alerta, sempre preparada. E aí, galera? Estão gostando desses relatos? Deixa seu like, já se inscreve aqui no canal para não perder as novas histórias. Aproveita e já deixa aí nos comentários de onde você está vendo. Eu vou te deixar aqui na tela esse outro vídeo aterrorizante. Pode clicar, tenho certeza que você vai adorar. Espero você lá. Até a próxima.